Ana, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar, iniciando os estudos de um capítulo novo, capítulo 7, a rota 7 da nossa plataforma, o capítulo 7 do nosso módulo, onde nós vamos conversar um pouco sobre os patrimônios e os espaços brasileiros que podem ser considerados patrimônios da humanidade ou patrimônios históricos. Por quê? Porque eles são carregados de informações, de culturas, de histórias do nosso passado. Então é isso que nós vamos estudar hoje na abertura desse capítulo, tá certo? E iremos aí ter uma sequência de aulas falando um pouco, sobre essa desenvoltura histórica, dos nossos patrimônios brasileiros, ok, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar a nossa aula? Simbora! Então, olha só, pessoal, a plataforma traz aí pra gente, essa imagem, da igreja e convento de São Francisco, que fica lá no município de Salvador, no estado da Bahia, e que, inclusive, é a imagem de abertura do nosso capítulo, da nossa plataforma, A gente olhando para essa imagem, analisando essa paisagem, a gente vê que se trata de um local que tem a sua arquitetura, que tem o seu visual antigo, de paisagens antigas, de prédios antigos, que remetem justamente ao tempo em que ela foi construída, tá certo? E olha só o que é que diz o primeiro olhinho a respeito dessa imagem. O que você observa nessa imagem? Nós estamos vendo aí que ela está localizada como se fosse em uma praça, em frente à igreja, nós temos aí um monumento, que é uma cruz, Ao redor, nós estamos vendo que existem prédios, provavelmente prédios, já que a gente está vendo aqui barraquinhas, estamos vendo, como se chama isso? Essas plaquinhas de venda. Então, provavelmente, esses prédios que estão aqui na lateral são prédios comerciais, Fora isso, as pessoas que estão caminhando também nessa praça. Então, o que é que a gente observa? Observamos que há a presença de uma estrutura antiga, porém, que essa estrutura antiga ainda está sendo usada pelas pessoas, não é isso? E que ela se encontra num ambiente que parece ser comercial, que é uma praça, onde não há circulação de transporte e sim a facilidade de transitar das pessoas, tá certo? O segundo olhinho diz o seguinte: essas construções aparentam ser recentes ou antigas? E eu já comentei com vocês que a aparência dessa paisagem, toda a forma estrutural, arquitetônica dessas construções são antigas, Então, de forma alguma, elas aparentam ser construídas recentemente. O terceiro olhinho diz: em sua opinião, qual a importância de manter essas construções? Vejam só. Se nós não tivéssemos essas construções espalhadas pelo país, bem conservadas como elas são e consideradas patrimônios brasileiros ou históricos ou culturais, da forma como elas forem classificadas, nós não teríamos o visual de como era a nossa história no passado. Muito dessas construções, além de remeter às construções antigas, nos mostrar como as pessoas das épocas anteriores viviam, estão cheias de histórias, estão cheias de características do povo, certo, que iniciou a história brasileira. Tá bom, pessoal? Vocês olhando aí essa arquitetura, vocês conseguem ver que ela é uma expressão, da cultura portuguesa, Então, é muito importante se manter, se conservar esses prédios, esses patrimônios, para que a gente sempre tenha como visualizar e contar para as pessoas como se deu, a construção da história do país, do Brasil. Ok, pessoal? Próximo. Página seguinte, pessoal, nessa página seguinte aí, nós estamos vendo, uma outra imagem agora do Parque Público da Independência e Museu Paulista na cidade de São Paulo, tá certo? E diz assim, para entender mais sobre as transformações do espaço, lê as informações a seguir. Então, nós temos 3 informações bem importantes aí sobre essas transformações, e esses patrimônios da nossa história, que diz assim: no decorrer da história brasileira, várias alterações no espaço ocorreram. Muitas florestas foram desmatadas, povos indígenas foram retirados dos seus lugares de origem e de
de vivência, cidades foram construídas, entre outras. Ao longo desse processo, o espaço brasileiro foi sendo alterado e isso pode ser observado nas paisagens. Então, o que é que a gente consegue perceber dessa primeira informação? Que quando os europeus chegaram aqui nas terras, né, que posteriormente vieram a se chamar terras brasileiras, eles não encontraram a terra da forma como eles deixaram, né? Eles encontraram uma terra com nativos, uma terra que possuía muita vegetação natural, e com o passar do tempo, com o passar do desenrolar da permanência deles aqui nesse espaço, eles começaram a modificar a paisagem, né? E aí é onde o texto traz para a gente as informações, dizendo que os espaços que antes eram florestais se transformaram em cidades, né? Deram origens a outras formas como outras formas de vivência, de construções, né, de origem. Cidades foram construídas, vilarejos, comércio, né, muitos portugueses vieram morar aqui, os índios foram escravizados, entre inúmeras outras situações que começaram a ocorrer depois que eles chegaram aqui nas terras brasileiras, né, nas terras que posteriormente foram ser chamadas de terras brasileiras. O segundo item diz o seguinte: muitas vezes as modificações que ocorrem as modificações que ocorreram foram importantes por representar momentos marcantes da nossa história. Por isso, é comum que os lugares em que ocorreram essas modificações sejam considerados patrimônios culturais. Então, é exatamente por isso, né, que se mantém tão bem conservado, que se mantém da forma como foi criado os patrimônios históricos, porque neles é que nós conseguimos reconhecer, né, a importância, né, dos acontecimentos que marcaram a história brasileira, tá certo? Então é por isso aqui que esse museu se mantém com a mesma estrutura da época, né, colonial. É por isso que lá a igreja que nós vimos na imagem anterior se mantém, e em nosso país existem inúmeros outros, né, prédios, locais que permanecem da forma como eles foram criados, da forma como eles foram construídos, justamente para manter, vamos dizer assim, preservada a história do país. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que atende pela sigla IPAM, certo? É o órgão público responsável por proteger o patrimônio cultural, considerado como importante para todo o Brasil. Então, esse órgão aqui, né, que é responsável por manter tanto fisicamente, certo, como historicamente conservado todo o patrimônio cultural do nosso país, tá certo? No mundo, quem se ocupa das questões relacionadas à proteção do patrimônio mundial, cultural e natural é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, tá certo? Então, nós temos tanto um órgão dentro do nosso país responsável por manter, né, essa conservação, como também temos um órgão mundial que também se responsabiliza chegando junto aos órgãos internos, né, de cada país, para ajudar a manter e preservar, né, esses patrimônios históricos e culturais do país ou do mundo. Ok, pessoal? Vamos para a próxima página. E aí, nessa outra página, pessoal, nós temos algumas cidades que também podem ser declaradas como patrimônio cultural. Ou seja, não são só prédios ou casas ou museus que são considerados patrimônios, certo? Um espaço inteiro, como uma cidade, como um município, pode sim ser considerado um patrimônio. É o caso aí, né, dessas cidades que nós vamos ver agora e vamos conversar um pouquinho a respeito delas. Deixa eu sair da frente do texto, né? Nós temos aí a Vista Aérea de Brasília, exatamente, Brasília, nosso Distrito Federal, que, como eu já falei para vocês em outras situações, Brasília, ela foi uma cidade que foi projetada, ela foi criada para estar ali, tá certo, pessoal? Ela foi projetada para ser da forma como ela é. Todos os prédios delas foram desenhados, as ruas, ou seja, foi uma cidade que foi feita para estar ali, tá certo? Ela foi idealizada, ela foi pensada para estar ali. Diferente da nossa cidade, por exemplo, que ela surgiu a partir da chegada dos tropeiros, né, aqui na Borborema, né, e que esses tropeiros foram se unindo a outros que chegavam por aqui, foram montando vilarejos, e assim a população foi crescendo, as comunidades foram crescendo, até chegar à nossa Campina Grande.
Brasília não. Brasília já foi idealizada da forma como ela é e foi toda construída, tá certo? Ela não foi crescendo aos poucos, ela foi construída para ser da forma como ela é hoje, ok? Então, uma vez declarado como parte do patrimônio cultural de um país ou do mundo, o patrimônio deve ser cuidado e preservado para que não se degrade. Se degradar, gente, é se acabar, se destruir, certo? E possa continuar com a mesma aparência. Assim é possível proteger a história e a cultura junto com o espaço, que foi o que Tia Sam já explicou para vocês, né? Há algumas páginas atrás. O tópico 2 diz o seguinte: quer ver um exemplo? Nossa capital, Brasília, foi feita em um momento em que o país estava se modernizando. Foi planejada desde o início de sua construção e considerada um marco para a arquitetura e urbanismo brasileiro. Com isso, a cidade se tornou patrimônio cultural brasileiro e mundial. Então, olha só. Brasília, além de ter sido diferenciada por ter sido criada, é uma cidade que foi criada, ela foi criada justamente para ser a capital do país, e por ter sido feita dessa forma, ela se tornou tanto patrimônio cultural brasileiro, como também patrimônio mundial, pessoal. Tá vendo? Que legal! Então, os municípios como o Rio de Janeiro, que também é considerado patrimônio. Por que ele é considerado patrimônio? Em razão da interação de elementos da sua paisagem com as construções humanas. Vocês vão encontrar demais lá no Rio muitas paisagens, muitos prédios arquitetônicos que retornam ao Brasil colonial, tá? E por isso ele é tão considerado, ele é considerado patrimônio cultural, tá certo? Brasileiro. Então nós vamos encontrar lá na paisagem do Rio as construções humanas, monumentos como Cristo Redentor e a paisagem natural como o Morro do Pão de Açúcar, certo? E por esse motivo o Rio de Janeiro torna-se a primeira área a ser reconhecida como paisagem cultural pela Unesco. Ok, pessoal? Então, para ficar mais sintetizado, para ficar mais coerente, o que faz do Rio de Janeiro ser um patrimônio, certo? Além de toda a arquitetura antiga que vocês vão encontrar lá, certo? É essa expressão natural das florestas, né, que é muito ampla lá naquele local, naquele município, certo? E isso fica muito presente, né, nos pontos turísticos, como o Pão de Açúcar, como o Cristo, como alguns bairros, como Ipanema, né? E entre outras situações que fez com que esse município se tornasse também um patrimônio declarado pela Unesco. O próximo ponto, o ponto 4, pessoal, mostra pra gente que a paisagem cultural é uma categoria específica do patrimônio cultural, tá certo? E com características que dizem respeito à relação entre a natureza e os grupos sociais humanos. Seu estudo se relaciona com a história e a geografia, pois envolve tanto o espaço e a paisagem quanto a ação do ser humano, tá? E isso aí é muito importante, porque funciona como um conceito do que é paisagem cultural. Então, paisagem cultural é o quê? É uma categoria, certo? Uma classificação dos patrimônios, tá certo? Então, nós temos vários tipos de patrimônio cultural, patrimônio mundial, patrimônio histórico, inúmeros patrimônios, tá certo? E aí, a cultural é uma dessas classificações do patrimônio, tá certo? Que possui que características? Primeiro, a relação entre a natureza, certo? E as características do espaço e os grupos sociais, tá certo? É um estudo que está relacionado com a história e com a geografia, pois envolve tanto os espaços, as paisagens, como nós estudamos, né? Como vocês viram muito detalhadamente lá no terceiro ano, né? Como a ação do ser humano no desenrolar de toda essa história, tá bom, pessoal? E aí, na página seguinte, tem um videozinho pra gente assistir. Deixa a Tia Sam organizar aqui, que eu vou passar esse videozinho pra vocês agora. Espera um pouquinho. Brasil, um país com muita história para contar. Rio, estado do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. O Rio foi a segunda capital do Brasil, depois de Salvador e antes de Brasília. É a capital da beleza, devidamente reconhecida pela Unesco, com elementos naturais que inspiram seu desenvolvimento urbano. O
Corcovado com a estátua do Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Os Arcos da Lapa foram construídos inicialmente para levar água das nascentes do Rio Carioca à população. O Pão de Açúcar é um monumento natural rochoso ladeado pelo Morro da Urca. Embarque no bondinho teleférico e aprecie o belo recorte da Baía de Guanabara. Criado pelo rei de Portugal, Dom João VI, o Jardim Botânico possui espécies trazidas do Oriente. A praia de Copacabana é tema de escritores e compositores brasileiros e internacionais. O Parque Nacional da Tijuca é uma gigantesca área de Mata Atlântica que abriga a primeira floresta replantada do mundo, sendo sem dúvida um dos pontos que justificam o apelido de Cidade Maravilhosa. Além da arquitetura e natureza exuberantes, o Rio possui um grande patrimônio material, o samba e suas variações, como o samba de partido alto, o samba de terreiro e o samba enredo. Rio, uma cidade cercada de beleza por todos os lados, que vai conquistar seus 5 sentidos. Rio de Janeiro, Brasil. Visite este patrimônio reconhecido pela Unesco. Você vai se encantar. Brasil. Legal o vídeo, né, pessoal? Muito legal. Então, olha só, nossa aula vai ficar por aqui. Nosso próximo encontro será lá no Meet, tá? Ao vivo. E na aula seguinte, na aula de vídeo, a aula gravada, a gente tem continuidade desse assunto, tá bom? Lembrando lá que na agenda tem atividade para vocês fazerem, façam tudo bem direitinho, tá bom? E na próxima aula a gente se vê e mata a saudade de novo, tá? Beijos, amores. Tchau, tchau.